Oração pela vida financeira é uma oração de bênção e de prosperidade para suas finanças. Eu quero convidar você a já escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as situações pelas quais você quer que eu reze, que eu rezarei com muito gosto e atenção. Também eu te convido a se inscrever agora no canal. Inscreva-se agora rapidinho, ativa o sininho das notificações para que você seja informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já de antemão também seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. Essa é a palavra que vai alicerçar a nossa oração. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Olha só, é uma promessa de Deus, filho, filha, para você. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem. O Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão restauradora, que nos enche de fé e de esperança. Obrigado porque o Senhor quer nos fazer prosperar. O Senhor quer nos fazer progredir. O Senhor quer nos fazer crescer em todas as áreas da nossa vida. É palavra tua, é promessa tua. E o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é homem para mentir. Nós tomamos posse dessa palavra, Deus. Essa palavra que diz que o Senhor quer nos abençoar, nos fazer prosperar em tudo. Nós assumimos, Senhor, os efeitos dessa palavra sobre nós. Nós assumimos os efeitos salvíficos e poderosos dessa palavra. E eu te peço, Senhor, em teu nome, Jesus, vem abençoar agora a vida financeira dessa pessoa. Em teu nome, Jesus, abençoa profundamente as finanças desse filho, dessa filha. Abençoa o seu dinheiro, abençoa a sua administração e converte-a na maneira como ela lida com o dinheiro. Retira todo apego excessivo ao dinheiro. Retira, Senhor, todo apego excessivo ao dinheiro. Retira toda ganância, toda deficiência administrativa. Ensina essa pessoa a administrar melhor o que ela tem. Liberta-a do roubo, do jeitinho, da corrupção, porque tudo isso parece ser um bem aparente, acrescenta dinheiro, mas isso nos faz andar para trás. Sim, Senhor, quando nós somos corruptos, vivemos com jeitinhos, desviamos as coisas para ter mais dinheiro, no fundo, a gente pode até alcançar dinheiro, mas a gente perde a paz. A gente perde a sua bênção, a gente perde a prosperidade, a nossa vida começa a andar para trás e posteriormente perderemos também esse dinheiro. Por isso, abre os olhos dessa pessoa, a visão espiritual, para que ela enxergue e compreenda que no teu reino não pode haver corrupção, mentira e jeitinhos. Liberta essa pessoa, Senhor, de tudo que a faz andar para trás na vida financeira e decreta a tua bênção sobre ela. Que essa pessoa, Senhor, consiga honrar seus compromissos, consiga pagar todas as suas contas. Que essa pessoa, Senhor, consiga progredir no seu emprego, que ela alcance uma promoção, quanto antes que ela comece a ganhar mais. Abençoa essa pessoa que é empresária, abençoa a sua empresa, os seus funcionários, abençoa essa pessoa que está começando a empreender.
que tem um pequeno negócio, abençoa essa pessoa e abençoa os seus credores. Quantos, Senhor, profissionais e empresários que têm credores? Quantas pessoas também, Senhor, que não pagaram, que estão devendo para essas pessoas, para esse empresário, para essa pessoa que reza comigo agora. Faz com que esse devedor procure essa pessoa e a pague o quanto antes. Esse filho, essa filha pelo qual eu estou rezando agora, que ele receba com juros e correção tudo que as pessoas lhe devem. Que os seus devedores sejam tocados agora e procurem essa pessoa para pagá-la o quanto antes, Pai. No nome de Jesus, faz isso acontecer, eu te imploro. Abençoa esse empresário, abençoa essa empresa, essa linha de produção, abençoa essa pessoa que tem essa pequena empresa, Pai, no nome de Jesus. Abençoa esse profissional liberal, esse feirante, esse dono de açougue, essa pessoa que tem esse estúdio de foto, de gravação de vídeo, de áudio. Abençoa, Senhor, essa pessoa, Senhor, que trabalha com exportações e importações, essa pessoa que trabalha dirigindo, essa pessoa que tem um salão de beleza. Abençoa agora esse salão de beleza, todas as pessoas que trabalham aí, que estão aí nesse momento. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que tem essa padaria, esse supermercado. Abençoa agora o ambiente desse supermercado. Cada um que trabalha no caixa, na administração, na limpeza. Abençoa esse shopping, essa loja no shopping, essa pessoa que trabalha no shopping. Abençoa esse motorista de táxi, de aplicativo, esse caminhoneiro. Abençoa esse médico, esse instrutor de academia, esse personal training, esse professor, essa professora, essa pessoa que abriu essa escola de inglês há pouco tempo, escola de idiomas, escola de música. Abençoa a obra das mãos dessa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus. E que o dinheiro dela renda 7 vezes mais. Que o pouco talvez que ela tenha renda, seja abençoado, que ela consiga fazer muito com esse pouco. Abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa o empreendimento. E toca também nessa pessoa que ainda está trabalhando como empregada, mas que precisa começar a empreender, que precisa começar o próprio negócio. Mostra isso para essa pessoa e lhes dá as condições. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está quase na falência, está devendo. Dê a ela a condição de pagar suas dívidas e que essa empresa, Senhor, não venha a falir. Para a glória do Teu nome, restaura essa empresa. Abençoa essa pessoa, Senhor, que tem esse restaurante, que tem essa lanchonete, que faz cookies para vender, que faz salgados, bolos para vender. Abençoa essa pessoa que trabalha no campo, Senhor. Abençoa essa lavoura, essa produção, essa criação, os rebanhos, os animais, as galinhas, essa granja. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, a vida financeira dessa pessoa. Traz prosperidade para essa pessoa em todas as áreas do seu ser, em especial para as suas finanças. Senhor, eu rezo por essas pessoas que estão sendo roubadas e que nem perceberam. Esse dono de empresa cujos funcionários têm desviado dinheiro. Esse dono de bicicletaria, dono de oficina mecânica, cujos funcionários estão roubando peças. Mostra, Pai, no nome de Jesus. Faz essa pessoa perceber. Eu rezo por essas pessoas que têm muita dificuldade de administrar, não consegue administrar bem, gasta com bobeira. Dê sabedoria a essa pessoa, dê juízo, dê prudência. Que ela não gaste tanto com bobeira. Abençoa a vida financeira. Traz prosperidade, Pai, no nome de Jesus, para o trabalho dessa pessoa. Traz prosperidade para a sua vida financeira, para a sua organização financeira. E que ela tenha o necessário para pagar suas contas, para viver bem, para trabalhar, para descansar, para viajar. Essa pessoa que tem um sonho de conhecer outro país, abençoa, Pai, no nome de Jesus, faz isso acontecer. Essa pessoa que tem um sonho de fazer esse intercâmbio, de viajar para um lugar, para uma praia, que ela consiga nesse ano, nesse tempo, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é o nosso Pai, tudo é Teu, traz bênção, traz prosperidade, traz restauração e prosperidade profunda e completa para a vida financeira dessa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus. Decreta Tua prosperidade sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vos apresentais,
e de forma muito especial, filho, filha, sobre a tua vida financeira. Todas as áreas das suas finanças, sobre o teu dinheiro, teus bens, te protegendo de toda a inveja, ciúme, dos ladrões, da falência, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que bênção ter você aqui rezando comigo. Eu convido você a copiar o link desse vídeo agora e a compartilhar com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas, para que familiares seus recebam essa bênção, essa oração. Coloca esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família. E mais uma vez eu digo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda demais a continuar abençoando pessoas. E te sugiro também a conhecer o meu canal do Padre Adriano Zandoná. Aqui no canal nós temos muitas playlists para abençoar você. Tem a playlist das orações, por exemplo. Deixa rolando, tocando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua loja, no seu salão, para que quem está ali vá recebendo essas bênçãos, essas orações. Deixa toda a playlist tocar. Aqui também tem a playlist com os clipes das minhas músicas, do DVD, playlist da reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Deixa rolando para que as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus no seu ambiente, na sua casa. A playlist sobre cura interior, restauração emocional, relacionamentos, temperamentos, temas diversos, virtudes. O programa Minutos de Sabedoria com gotas de sabedoria muito especiais. Deixa rolando para abençoar o seu ambiente. Você que está viajando, para abençoar a sua viagem. Deus ilumine você. Olá, amado filho, amada filha, Deus abençoe você. Hoje é o 5º dia da Bíblia em um ano, temos só 360 dias pela frente. Que bom ter você aqui. Se você é novo, nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você saber que sempre quando entrarem coisas novas aqui, eu posto a homilia todos os dias aqui. Tem os clipes, meus clipes, tem playlists sobre vários assuntos, sobre temperamento, sobre formação moral, sobre virtudes, sobre família e relacionamentos, as minhas pregações no Sorrindo para a Vida, o meu programa para ser feliz, muita coisa aqui no canal, a playlist das orações poderosas que está muito boa também, tá bom? Gente, hoje nós vamos refletir sobre a Torre de Babel, Gênesis capítulo 10 e 11. Você vai percebendo que tem dias que o estudo vai ser um pouquinho maior, vai chegar ali uns 20 minutos, como ontem, e tem dias que o estudo não é tão aprofundado porque são menos capítulos. Eu estou seguindo uma metodologia, né, que apresenta capítulos específicos em cada dia. Então hoje vai ser um pouquinho mais não tão comprido como ontem, né? Mas é interessante a gente entender tudo isso. Como eu disse, eu vou seguir o método que se pauta nas 12 grandes narrativas bíblicas, as 12 grandes histórias bíblicas que fazem a gente entender o todo da Bíblia, né? Existem 12 grandes histórias que compõem a história da salvação como um todo, né? Então, não é que nesses 365 dias nós vamos ler todos os versículos da Bíblia. Não, nós vamos ler as histórias principais e acrescentando ali como livros suplementares outras coisas que são bem importantes também, para a gente entender o que a Bíblia quer dizer. Esse compêndio de 73 livros fala da história da salvação, né? Então nós temos que entender essa história. E algumas partes da Bíblia a gente vai lendo depois, né? Eu vou dando como tarefa para vocês depois, tá? Então esses grandes períodos são a criação, os patriarcas, o Egito e o Êxodo, né, o tempo do deserto, né, depois a conquista da Terra Prometida, os juízes, depois vão ter aquilo que eu vou chamar de checkpoints messiânicos, né, entradas do Evangelho ali, para você ver já cumprido em Jesus aquilo que foi profetizado ali, dito no Antigo Testamento, depois o tempo dos reis, né, que é muito importante, período dos reis, depois outro checkpoint messiânico, depois o tempo dos reinos divididos, né, o reino do sul e o reino do norte, que é muito importante. Depois o tempo do exílio, que é muito importante, outro checkpoint messiânico. Depois o tempo do retorno do exílio. Depois o tempo da revolta dos macabeus. Depois um outro checkpoint messiânico com os evangelhos. Cada checkpoint messiânico traz um evangelho, né? Reflexão sobre o evangelho, sobre Jesus, para a gente já ver a ação de Jesus intercalada nessa história da salvação, com tudo que está acontecendo.
Depois, por último, o tempo da igreja, com os Atos dos Apóstolos, com as cartas do Novo Testamento, com o Apocalipse. Vai ser muito, muito interessante. Então se programe, seja fiel, coloque o seu despertador para você acompanhar todos os dias, tá? É muito importante. E claro, gente, entra meio-dia, mas fica salvo ali o dia inteiro. E olha, não pule essas introduções que eu estou fazendo, porque nessas introduções estarão explicadas coisas importantes para você entender o sentido de tudo que a gente está vivendo aqui. Gênesis capítulo 10 e 11. Essas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio, eles tiveram filhos. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Ascanês, Rifat e Togorma. Filhos de Javã: Elisá e Tarsis, Setim e Rodanim. Entre eles foram repartidas as ilhas das nações, em suas respectivas terras, cada qual segundo a sua língua, família e nação. Filhos de Cã: Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush: Sebá, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cush gerou Nemrod, o primeiro a se tornar valente na terra. Era um caçador, valente diante do Senhor. Por isso é que se diz, como Nemrod, caçador, valente diante do Senhor. As cidades principais no seu reino foram Babel, Araque, Acad, Calane, na terra de Senaar. Dessa terra saiu para Assur e construiu Nínive. Reobote, Ir, Calé e Rezem. Entre Nínive e Calé, esta é a grande cidade. Mesraim gerou os Ludeus, os Anameus, os Laabeus, os Nefituenses, os Fetruzeus, os Caslueus, os Caftoreus, dos quais saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, no seu primogênito Et, bem como os Jebuseus e Amorreus e Gergeseus. Os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Arádios, os Samareus e os Emateus. Depois as famílias dos cananeus se dispersaram. Os limites dos cananeus se estendiam desde Sidônia, em direção a Gerara, até Gaza, e daí em direção a Sodoma e Gomorra. Adama e Seboim até Lesa. São esses os filhos de Cã, segundo seus clãs, línguas, terras e nações. Também Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, gerou filhos. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Filhos de Arã: Luz, U, Geter e Mes. Arfaxad gerou Salé e Salé Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, pois no seu tempo a terra foi dividida. E o seu irmão se chamava Jequitã. Jequitã gerou Eumodad, Salef, Azarmote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael e Saba. Ofir, Évila e Jobabe. Todos esses são filhos de Jequitã, e habitavam desde Mesa até Cefar, a montanha oriental. São esses os filhos de Sem, segundo os seus clãs, línguas, terras e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e suas nações. A partir delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem todos do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome para não ficarmos dispersos por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo, e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que um não entenda o outro.
E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de gerar Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois de gerar Salé, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Éber. E depois de gerar Éber, Salé viveu mais 430 anos e 4 anos quando gerou Faleg. Depois de gerar Faleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Depois de gerar Reu, Faleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois de gerar Sarug, Hel viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois de gerar Nacor, Sarug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Depois de gerar Taré, Nacor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abrão, Nacor e Harã. Essas são as gerações de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã gerou Ló. Harã morreu enquanto seu pai Taré ainda vivia na terra de sua parentela, Ur dos Caldeus. Abraão e Nacor tomaram ambos mulheres para si. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Harã, que era o pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, saiu com eles de Ur dos Caldeus, dirigindo-se à terra de Canaã, mas quando chegaram a Harã, estabeleceram-se ali. Taré viveu ao todo 205 anos. Depois Taré morreu em Harã. Veja bem, vamos refletir então sobre esse texto que a gente acabou de ler. Gente, é importante você ler com a Bíblia na mão, viu? É importante você ter a sua Bíblia na mão. Vamos lá. A gente vê aqui, né, a narrativa das genealogias. Isso vai acontecer muito no Antigo Testamento. Fulano gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Cicrano. Não fique impaciente. Isso era muito importante para o homem oriental. Dizer, ele está afirmando ali de onde vem a origem do mundo. Ele vai chegar, ele está falando tudo isso para chegar em Abraão, que fez aliança com Deus, para depois chegar em Moisés, para depois chegar em Davi, para depois chegar nos profetas, para depois chegar em Jesus. Essa questão da única linhagem, da promessa de Deus para honrar uma linhagem, para mostrar que ele está honrando, né? Aquela promessa que ele fez a Abraão, no seu descendente, milhares de anos depois, é muito importante, é uma maneira de mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Gente, nós vimos aqui que Nimrod foi a primeira pessoa, né, que a Bíblia considerou poderosa, um homem forte, né? Ele foi o primeiro a estabelecer um reino ali sobre a terra, né? Nós vimos falar aqui de Nimrod agora há pouco. E na sua busca de poder, né, infelizmente, ele acabou se tornando um tirano, que passou a sua ambição, né? Ele fundou ali a cidade de Babel, né? E ele criou aquela ambição de construir uma torre que fosse fazer deles, assim, hiperpoderosos, que fosse dar fama para eles, que fosse construir um nome para eles, né? Já viu aquela expressão? Faz seu nome, né? Mas eles eram movidos pela soberba, né? E a cidade ali de Babel era bem avançada tecnologicamente para os padrões da época, né? Então ele disse, olha, eu quero construir para ser poderoso, excelente. Havia uma língua só em todo o mundo. Aí veio a origem da confusão das línguas, né? A palavra até Babel, né? Vem do hebraico, balal, vem da palavra balal, que significa confusão, né? Mistura. E a palavra torre é migdol, né? Então não tá chamando de torre, tá chamando de Babel, que vem do Bavel, que significa portão de Deus, né? Mas que depois foi mudado para Balal, que significa confusão. Ali deu a torre da confusão. Deus confundiu, né, as línguas. Mas por que Deus confundiu as línguas?
deles, eles não se entendiam mais. Porque Deus exalta os humildes e derruba, né, ao chão os soberbos, né? Mas soberba é uma coisa muito ruim. A gente tem sim que ter uma ambição por excelência, por ser santo, mas não uma ambição por poder. A gente tem que ter uma ambição para ser melhor para as pessoas, não melhor do que as pessoas. Melhor para Deus e não melhor do que Deus, né? Deus colocou o desejo no nosso coração de sermos melhores, de superarmos a nós mesmos, mas não para sermos melhores para fazer um nome, né, para nós, mas para servir melhor a Deus, né? O povo de Nimrod ali, eles podiam ter criado, gente, o povo de Babel, né, uma grande estrutura para honrar o nome de Deus, né? Mas eles escolheram construir uma torre, uma estrutura para fazer o nome deles grande, né? Eles escolheram glorificar eles mesmos ao invés de Deus. Eles se tornaram ladrões da glória de Deus. Ladrões da glória de Deus. Sabe, esse é um risco para nós também. Como discípulos de Jesus, filho, filha, somos chamados a usar os nossos dons para servir a Deus, para glorificar a Deus, para ajudar os nossos irmãos e irmãs, e não para achar que somos melhores. E não para nos impor e fazer um nome para nós mesmos. Olha, todas as vezes que você e eu nos ensoberbecemos, queremos fazer as coisas para ter glória, para ter nome, usar a igreja para ter nome, sabe? Se aproximar só de quem pode te dar destaque. Todas as vezes que você age assim, Deus vai te confundir. Isso é bíblico. Ele confunde o soberbo, mas ele exalta os humildes. Eu sei que talvez tenha coisas que você queira, que você espera na sua vida, né? Mas faça do jeito de Deus. Não dê jeitinhos para você fazer o seu nome. Não dê jeitinhos para você ser melhor, né, que as pessoas. Para você se mostrar melhor que as pessoas, né? Permaneça no que Deus te colocou, no estado que Ele te colocou. Sabe que um dos pontos centrais aqui dessa mensagem bíblica diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo confusão das línguas e dando início a uma dispersão geográfica da humanidade, né, gente? Surgimento de diversas culturas, de diversas línguas, né? E claro, existe um antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? É dar a Deus características humanas, né? Isso, a Bíblia, o Antigo Testamento faz muito isso. Deus desceu, Deus sentiu, Deus ficou triste. Claro que Deus não tem esses sentimentos humanos, mas é uma maneira de o autor sagrado ali expressar, né? Expressar tudo aquilo que estava acontecendo, os sentimentos, né, de Deus de alguma forma, né? Outra coisa também. Concluo, gente, mais uma vez refletindo sobre Nimrod, né? A Bíblia, o capítulo que nós acabamos de ler, diz que ele fundou as cidades de Ereque, Acade, Cainé, partiu para a Síria, fundou a cidade de Nínive, Reobote, Ir, Calá, Rezém. Era um homem de uma grande excelência, mas que colocou tudo pelo ralo por ser soberbo, né? Seja humilde, filho, filha, em tudo que você faz. Dê glória a Deus, não queira construir um nome para você. Seja humilde e dependa de Deus em tudo. Amém? Eu vou dar a bênção e permaneça que tem umas orientações importantes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Como eu disse, gente, no meu método de leitura da Bíblia em um ano, nós não vamos ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós selecionamos a partir do estudo de vários teólogos que assim expressaram, né? Eu fui estudando para chegar a essa compreensão, as 12 principais narrativas, histórias que compõem a história da salvação, tá? Então, a partir do livro do Gênesis, dessas narrativas, a gente vai encerrar por aqui o livro de Gênesis, né? Por enquanto, e vamos já, a partir de amanhã, introduzir os patriarcas para entender a aliança de Deus. Não vamos encerrar o livro de Gênesis, melhor dizendo, vamos encerrar esse período da criação, ainda estaremos em Gênesis, mas vamos começar já a entender os patriarcas, a promessa que Deus fez, que vai ser cumprida lá na frente em Jesus, tá bom? Então escreve aqui nos comentários o que você entendeu, nem que seja pouca coisa, uma linha que ficou forte para você dessa reflexão. E sejamos humildes, isso vai fazer Deus nos exaltar. Deus abençoe. 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 Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Sendo um Pentecostes aqui, porque Deus está unindo muitos irmãos. Veja, olha que presente, olha o mimo de Deus, olha o mimo de Nossa Senhora. Num dia onde a gente está meditando as mensagens de Fátima,
Deus trouxe para cá um sacerdote que é de Portugal. Padre Duarte Lara. É com alegria que a gente lhe acolhe, um filho de Fátima, um filho de Portugal, para nos trazer a palavra de Deus. Amém, obrigado. Bom dia a todos, irmãos. Quem como Deus? Pois começo por um pequeno testemunho. A mensagem de Fátima mudou a minha vida com 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, li pela primeira vez as palavras de Nossa Senhora. E me marcaram muito. E graças a Deus, graças a Nossa Senhora que em Fátima apareceu, eu comecei rezando o terço todos os dias, com 20 anos. E depois comecei confessando todos os meses, porque Nossa Senhora pediu a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. E o terço diário e a confissão mensal foram uma revolução espiritual na minha vida. E tem uma frase nas aparições de Nossa Senhora, na 4ª aparição, que ainda hoje me faz pensar. É muito conhecida, mas também marcou muito e guia muito todo o meu ministério. A Virgem Maria, na 4ª aparição, disse aos 3 pastorzinhos: rezai muito e sacrificai-vos por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Então, esta frase de que vão muitas almas para o inferno sempre me faz pensar, ainda hoje, num mundo em que tão poucos falam do inferno, Maria vem e lembra que é possível a condenação e que infelizmente são muitos os que se perdem para sempre. É triste. E a boa notícia é: a sua oração, a sua penitência pode impedir que muitos se percam. Então isso marcou, como eu digo, até hoje a minha vida. Então hoje o tema que me foi proposto foi a mensagem de Fátima, um convite para combater o poder das trevas. E eu fiz um esforço grande para ser fiel ao tema, porque vamos ter muitas pregações, todas centradas na mensagem de Fátima. E eu escolhi meditar com vocês 4 frases da irmã Lúcia, que nos ajudam a perceber como são especiais os tempos em que vivemos. Dom Aldair também insistia nisso. Nós não vivemos nos tempos parecidos com outros na história. Nós vivemos tempos de grandes mudanças espirituais e também sociais, né? E o primeiro passo para você não errar a estrada é ter uma imagem clara do que está acontecendo à sua volta. A irmã Maria Raquel já citou uma passagem de uma famosa entrevista que a irmã Lúcia deu no ano de 1957, e dessa entrevista eu vou tirar mais 3 citações que nos vão ajudar, e depois de uma carta da irmã Lúcia, também conhecida, tirarei uma 4ª. Então a primeira, vou já direto, é uma frase muito interessante. Ela diz, cito: o demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Fim de citação. O demônio faz tudo o que pode para nos distrair. Quando você está rezando, quando você está pensando em rezar, você se distrai. E para nos tirar o amor à oração, para fazer a oração pesada, algo que não nos atrai.
Por quê? Por que o demônio usa essa estratégia? Por que o demônio tem tanto ódio à oração? Por um motivo simples. Porque quem reza, como dizia Santo Afonso, se salva. E quem não reza se condena. A oração é o segredo da sua perseverança até a morte a Jesus, a sua perseverança na fé e da sua perseverança na graça, seguindo Jesus, sendo fiel aos seus ensinamentos até o fim. Se você não rezar, se eu não rezar, nós, antes ou depois, vamos nos desviar, vamos tirar os olhos de Jesus e vamos, antes ou depois, se você não rezar, você se vai afastar dos ensinamentos de Jesus. Então, a oração é como que o Papa Francisco dizia, o oxigênio da alma. Eu gosto da ideia de que, a oração, comparar a oração como a respiração. Parar de rezar é como parar de respirar. Você pode, se quiser, cutucar o seu irmão e dizer, meu irmão, o irmão do seu lado, parar de rezar é parar de respirar. Não vai dar certo. Olho, rezar sempre, rezar todos os dias, rezar ao longo do dia. Não é só uma questão de quantidade, mas também é uma questão de quantidade. É preciso rezar bem, ou seja, colocando o coração, colocando-se na presença de Deus. Não é preciso longas orações insistindo na mesma coisa. Jesus também nos ensina tanta coisa da oração. Não é uma questão de insistir, também é necessário insistir, mas não é que você tem que convencer Deus. A oração é um encontro, um tu a tu com Deus, um tu a tu com Jesus e com os santos, com Maria. Parar de rezar é como parar de respirar. Segunda passagem da famosa entrevista da irmã Lúcia, essa é mais longa. Eu vou ler devagar e depois vou fazer alguns comentários. Então é importante, essas palavras da irmã Lúcia são fortes e, como digo, nos ajudam a ter uma espécie de um diagnóstico claro do que está acontecendo hoje no mundo. Então, diz a irmã Lúcia, Senhor Padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E como o demônio sabe o que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois desta maneira o demônio deixa também as almas dos fiéis desamparadas pelos seus chefes e mais facilmente se apodera delas. Faço aqui um parêntese, a passagem continua. O demônio sabe o que mais ofende a Deus e o que mais rapidamente desvia as pessoas de Deus. E o que é? A irmã Lúcia nos está dizendo, é o naufrágio da fé, a perda das almas consagradas. Porque o povo fica sem pastores, ovelhas perdidas, como Jesus dizia no Evangelho, e os pastores também se perdem. Continua a citação. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que deixam a sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. Frase tremenda. O demônio quer tomar posse das almas consagradas, tenta
corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final, ou seja, a falta de arrependimento na hora da morte. Continua a irmã Lúcia: emprega todos os truques, chegando até a sugerir que adiem a entrada na vida religiosa. Disto resulta a esterilidade na vida interior e, entre os leigos, uma frieza quanto à renúncia aos prazeres e à sua dedicação total a Deus. E aqui termina. Então, como eu dizia, uma citação longa, mas muito forte e que merece a nossa meditação. O demônio tem como alvo prioritário os consagrados, os religiosos, os sacerdotes, porque sabe que se os desviar do serviço de Deus, as ovelhas se perdem mais facilmente. E olha, se você e eu olharmos para esses últimos anos, aqui no Brasil, lá em Portugal, na Europa, tantos casos, né, de sacerdotes que se desviaram, que desistiram, que se confundiram. E é um fenômeno que se arrasta já há algumas décadas, não é um fenômeno novo. Nos anos 70, depois do Concílio Vaticano II, houve uma grande crise. Muitos sacerdotes e religiosos deixaram o seu ministério sagrado. Então, algo que faz sofrer o coração de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria e que causa tanto dano ao povo santo de Deus. Depois tem outros sacerdotes e consagrados que, embora continuem dentro da igreja visível, o seu coração está longe e se corromperam, seja do ponto de vista doutrinal, já não estão ensinando a palavra de Deus, estão ensinando ideias humanas, se deixaram seduzir pelo espírito do mundo, estão ensinando falsas doutrinas, contrárias à palavra de Deus, e também se corromperam moralmente, tantos sacerdotes e tantos religiosos. E o mais triste, todos podemos cair, você e eu caímos e podemos cair, mas o mais triste é aqueles que querem o pecado, que não se convertem, e que já não chamam o pecado de pecado. E infelizmente isso também aconteceu dentro dos consagrados. É triste. Também uma coisa que não toda a gente sabe, mas que cada vez é mais conhecida, é muito triste, que dentro de muitas congregações religiosas, dentro de seminários católicos, muitos sacerdotes e dentro do clero em geral, alguns foram caindo em práticas profundamente contrárias à vontade de Deus. Há um estilo de vida, por exemplo, de sexo desregrado. Foi surgindo nos anos 60, 70 do século passado, um grupo que inicialmente era muito pequenino, mas que foi crescendo dentro da igreja, uma espécie de máfia gay, que foi contaminando e que infelizmente trabalha um pouco em equipe e que agora está chegando aos topos. A gente ouve cardeais, bispos dizendo que o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo não tem problema, que é necessário mudar o catecismo. Temos cardeais dizendo isso publicamente. Então, tudo isso são consequências desse ataque cerrado do demônio aos consagrados, aqueles que deviam ser a primeira linha do sal da terra e luz do mundo. Tantas questões doutrinais que a gente ouve e que deviam ser claras para todo mundo, que a gente ouve barbaridades.
Quem é Jesus? Tem quem pensa que Jesus, tem padre que pensa que Jesus não é Deus. É muito grave. Tem bispo que tem dúvidas. Tem padre que duvida da presença real de Jesus na Eucaristia. Tem bispo que duvida da virgindade perpétua da Virgem Maria, que nega a virgindade perpétua da Virgem Maria. São coisas muito graves, meus irmãos. Como é que chegamos aqui? Foi um processo. O demônio foi atacando, corrompendo. Tem cardeais que dizem que duvidam da existência do inferno. Não, o inferno. Ou do demônio. O demônio não existe, é só uma figura literária. Tecnicamente são heresias. Essa é a verdade. São heresias. Essa não é a fé católica. Essa não é a verdade que Deus nos revelou no seu Filho muito amado, Jesus Cristo, e Senhor nosso. E por isso a confusão dentro dos fiéis também é grande. As ovelhas estão confusas, porque os pastores estão ensinando erros. Estão vivendo mal, tantas vezes, tantos escândalos. Lá em Portugal agora teve, o ano passado, um montão de escândalos que vieram a público. Escândalos sexuais. Infelizmente também bastante ligado à questão da pedofilia. Ligado àquilo que eu dizia antes, da turma gay. Mas em Portugal, em Espanha também saiu agora um estudo que dizia que 82% dos abusos de crianças por parte de clérigos são de rapazes. E que desmantelo. Pois Nossa Senhora nos avisou, tentou. A irmã Lúcia disse isso em 1957. Outra passagem, terceira citação da irmã Lúcia, também mais longa, mas muito importante, porque nos dá os remédios. Você está pensando, e eu o mesmo, mas padre, o que posso eu fazer agora para ajudar a solucionar este desmantelo? Então vem, a irmã Lúcia diz: Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos, mas me fez compreender isso por 3 razões. A primeira razão é porque ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é uma batalha final, em que um lado será vencedor e o outro lado sofrerá uma derrota. Lógico. Assim, a partir de agora devemos escolher o nosso lado. Ou somos por Deus, ou somos pelo demônio. Não há outra possibilidade. A segunda razão é porque ela disse aos meus primos, como também a mim, que Deus está a oferecer os 2 últimos remédios ao mundo. Eles são o Santo Rosário e a devoção ao meu Imaculado Coração. São os 2 últimos remédios, o que significa... pode aplaudir e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Deus nunca se cansa de nos estender a mão. Eles são os 2 últimos remédios, o que significa que não haverá outros. A terceira razão é porque nos planos da divina providência
Deus esgota todos os outros remédios antes de castigar o mundo. Mas quando ele vê que o mundo não presta qualquer atenção, então, como dizemos na nossa maneira imperfeita de falar, Sua Mãe Santíssima nos oferece com um certo temor o último meio de salvação. E falo com um certo temor porque sabe que se desprezarmos e repelirmos este último meio, não teremos mais nenhum perdão do céu, porque teremos cometido o pecado a que o Evangelho chama de pecado contra o Espírito Santo. Este pecado consiste em rejeitar abertamente, com pleno conhecimento e consentimento, a salvação que Deus nos oferece. Então aqui o ponto é estes dois últimos remédios para a conversão do mundo: o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria inclui os 5 primeiros sábados, inclui a consagração a Nossa Senhora, que graças a Deus estamos fazendo, inclui viver as virtudes de Maria, aprender com a nossa mãe, que sempre nos traz para o seu Filho Jesus. Eu gosto muito das aparições de Nossa Senhora, porque a minha vida, como eu dizia no início, mudou. Foi uma revolução espiritual quando eu comecei vivendo o que Nossa Senhora estava pedindo. E depois de Fátima eu comecei a estudar outras aparições de marianas, e comecei a perceber que desde o século XIX, desde 1830, em que Nossa Senhora apareceu em Paris, na Rue du Bac, com a famosa medalha milagrosa, que Nossa Senhora intensificou as suas aparições na história da igreja. Se você reparar, tem um gráfico que eu uma vez vi e nunca mais esqueci, tem lá no meu computador, que se você sempre houve aparições de Nossa Senhora ao longo da história, porque a mãe cuida dos seus filhos. Mas o que nós notamos de diferente, que a partir de 1830, da medalha milagrosa, Nossa Senhora começou a aparecer com mais frequência e em mais lugares. Por quê? Porque os tempos são maus e a ajuda que precisamos é maior. E por isso Nossa Senhora aparece em todo canto, sempre com a mesma pregação, que no fundo é a pregação do seu Filho Jesus. O que é que Jesus começou pregando quando, depois do batismo no Rio Jordão, depois dos 40 dias no deserto de jejum, Jesus começou pregando: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que é que Nossa Senhora pede em todo lugar? Conversão, conversão, conversão. O que é que João Batista pregou? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É sempre o mesmo convite. A vitória sobre o mal na história dos homens começa no seu e no meu coração, com um ato de contrição sincero. Deus entra em si e em mim e começa a transformar a história, a sua, a minha, a de São Paulo, a do Brasil, a do mundo. Nossa Senhora falou também que vai vir o castigo e que depois, por fim, o meu imaculado coração triunfará, que virá uma era de paz para o mundo. Mas essa era de paz é precedida por esta grande tribulação na qual nós estamos começando a viver. Mais alto, perdão, mais alto. Obrigado.
Mais perto. Gruda mesmo, Padre. Então, última passagem, última citação da irmã Lúcia. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. Essa afirmação está numa carta que ela escreveu a um padre que já morreu, que depois foi cardeal, bispo e cardeal Carlo Cafarra, a quem o nosso amado São João Paulo II encarregou de fundar o Instituto João Paulo II para os estudos do matrimônio e da família. Então, quando ele foi encarregado pelo Papa, escreveu a irmã Lúcia mandou na resposta tem essa afirmação: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. E você, se olhar à sua volta, é isso que está acontecendo. A família nunca foi tão atacada como hoje, no século 21, como nesses últimos anos da humanidade. Nunca aconteceu nada assim. Nunca chegamos à quantidade de divórcios que temos hoje. Nunca chegamos a legalizar, ao longo da história da humanidade, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história da humanidade ensinarmos às crianças a ideologia de gênero. Nunca aconteceu. São tempos terríveis. O matrimônio e a família estão sob pesado ataque, porque o demônio sabe que se conseguir destruir a família, vai conseguir também destruir a sociedade e o mundo. Das famílias dependem os futuros santos que vão trazer o mundo para Deus. Sem famílias santas, não tem religiosos, não tem padres, não tem vocações consagradas, não tem futuro, não tem Brasil, não tem mundo, só tem caos. E por isso é tão importante ajudar as famílias hoje que estão sob ataque. É tão importante educar bem as crianças, e está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a luta é uma cruzada cultural e também uma cruzada, podemos dizer, legal, porque o Estado está fazendo cada vez, se está intrometendo cada vez mais no papel dos pais, de transmitir a fé aos filhos e educar os filhos. Os pais cada vez menos podem fazer isso. Então está ficando pesado, Mas a boa notícia é: Deus não perde batalhas, a vitória é certa, e a vitória virá por meio do coração imaculado de Maria.